Meus amados, meus amigos, meus queridos, todos os dias temos deixado uma meditação, reflexão da Palavra de Deus que temos compartilhado com todos vocês. E louvamos a Deus por cada momento, por cada oportunidade de aprender dentro da sua palavra e compartilhar. Estamos meditando no top 3, que fala de costume. E já deixamos algumas reflexões, deixamos a primeira reflexão falando nesse sentido, no livro de Jeremias, capítulo 10, versículo 3, falando dos ídolos e o Senhor. Deixamos na outra reflexão, já em Lucas, no primeiro capítulo, no versículo 9, falando do costume sacerdotal. E agora queremos dar continuidade, falando também ainda sobre neste tópico costume, agora no mesmo Evangelho de Lucas, só que no capítulo 4, versículo 16, vamos ler a palavra de Deus, o que está registrado. E chegando a Nazaré, onde foram criados, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Glórias a Deus. Estamos aqui diante de uma passagem registrada nas Escrituras, falando acerca de Jesus. Jesus, o Salvador da humanidade. E aqui está registrado segundo o costume deles. No sábado, era um dia que era reservado somente ao Senhor até a lei. E Jesus, com aquele costume que eles tinham, e era um bom costume, porque foi estabelecido aquele dia de comunhão, trabalhava-se 6 dias, e no 7º era dedicado a Deus. E naquela oportunidade, neste dia, Jesus estava ali presente, voltando ali a sua pátria, aonde ele se criou, como está registrado. E ali onde ele, desde criança, se desenvolveu o seu corpo físico e cresceu. E depois que começou a sua missão, ali ele regressou. Só que ele não regressou mais como criança, ele agora regressou já em forma humana, já agora fazendo a obra do Pai. E estava ali diante daquele povo, naquelas sinagogas. E a Bíblia mostra o tema desta pregação, deste encontro de Jesus com a sua pátria, ou com as pessoas que viram ali ele crescer naquele lugar. Jesus viveu a sua parte da sua vida antes de começar o ministério em Nazaré. E era uma cidade pequena, ninguém dava nada por Nazaré. Era uma cidade desprezada. E Jesus, até onde ele cresceu, o lugar onde ele se desenvolveu, não chamou a atenção do ser humano. Mas mesmo assim Jesus estava ali com eles, e diz que Jesus foi expulso ali pelos aquelas pessoas que estavam ali ouvindo a sua pregação, ouvindo o seu ensino, e ele estava com o livro da lei, e que aonde ele leu se referia a ele mesmo como Salvador, era falando a respeito dele, para que ele veio, e de que forma que eles não gostaram. Eles não gostaram, porque o que eu quero lhe, com base, direção da palavra, dizer nesta oportunidade, nesta reflexão, que costume, como eu disse na anterior, que agrada a Deus, tudo bem, mas o que não agrada tem que ser descartado.
Aprenda isso. Examinar a Bíblia, aprender sobre a revelação da palavra é para a gente fazer as coisas corretas. Então, abrir mão do que não agrada a Deus e segurar do que agrada a Deus. Então Jesus pegou o livro, o que estava escrito se referia a ele. Ele veio com esta missão de evangelizar, de curar, de dar saúde espiritual, saúde física, de repreender os espíritos do contrário, de curar os enfermos e anunciar salvação, só que na virtude do Espírito. Não foi conforme, nem era conforme as tradições anteriores. Não era agora no costume humano, da forma humana, porque este mundo, infelizmente, é desse jeito. As pessoas querem que você se adapte aos costumes antibíblicos. E Jesus não vai desse jeito, ele não foi e não vai. Dissemos que na reflexão anterior que Deus não vai, o Pai não vai, o Espírito Santo não vai, Jesus não vai. Ninguém vai e ninguém é obrigado a ir. Olha aí como dissemos na primeira reflexão, falando dos ídolos, as pessoas se curvam diante dos ídolos, levam uma vida devocional a eles, mas a mim e a você que é cristão autêntico e que conhece a voz do Pai, do céu e do Espírito Santo e de Jesus, não se curva não, esse costume paga não. Se você adere aos costumes antibíblicos é porque você não está em Jesus. Eita, glória a Deus, é porque você ainda não está no lugar que é para estar, você não está no aprisco dele. É porque o Espírito Santo não está lhe dominando, porque você não deixou. Independente da sua religião. E se sua religião abarca esse balaio furado, com esses costumes que estão fora dos preceitos bíblicos, se desperte, acorde, peça a Jesus o Espírito Santo para lhe chacoalhar, lhe balançar, lhe chacoalhar. Dá uma balançada em você daquela para você se acordar e se despertar. Eita glória, Jesus! Mas como a gente vê aí esse balaio furado que não carrega nada, que não segura nada. Ora, Jesus estava ali, os olhos dele estavam fitos nele, olhando para ele, e não estava recebendo não, que eu quero lhe dizer, encara de lá para cá e a gente vai daqui para lá. Você vem na contramão e a gente vai na mão direita, do lado direito do Senhor Deus, do lado correto. Você vem na contramão e a gente vai na mão certa. Qual é a mão certa? É a orientação da palavra. É o lugar que prega Jesus Cristo, que prega a doutrina, que regenera, que transforma, que gera uma mente agora envolvida com as coisas de Deus. Servir a Deus é uma vida espiritual, é uma vida movida na virtude do Senhor Deus. Então Jesus ele começa a falar sobre a sua passagem, a sua trajetória neste mundo. E eles começam assim, a razoar. Ele diz, esse não é o filho de José, não é Jesus que nasceu neste lugar? Que absurdo! Falta de reconhecimento do senhorio de Cristo, da sua autoridade. E será que a gente não tem esse tipo de pessoa no nosso meio? Primeira coisa que quando você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, acontece isso no meio da sua família. Eles viram as costas. Mas Jesus não deixou de pregar. Mesmo Jesus não sendo recebido na sua pátria, ele não deixou de pregar. Ele não se calou. E se a gente se calar, acontece o que ele disse. Se vós se calar, as pedras clamarão no vosso lugar. Nada de se calar porque alguém não gosta, porque alguém não recebe a sã doutrina. Tem que dar Bíblia, 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 Bíblia. Fazendo cara feia, cortando reflexão. Bíblia, 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 Bíblia. Entope eles de Bíblia.